O episódio que você ouve agora é uma produção da L Assessoria Podcast. Fala galera, estamos começando o Pubcast BR, o seu podcast de cultura pop, educação, nerdices e outras cositas más. Eu sou René do Vale e junto comigo, direto de Presidente Prudente, eu tenho o Gilson Lorente. Olá pessoas, aguardando ansiosamente as férias. E ele de terras mineiras e molhadas, do grande Patrick William. Quero deixar uma dedicatória aos meus amigos atleticanos, que eles estão mais do que molhados, estão afogados. E nesse episódio vamos falar sobre a evolução dos desenhos e seus episódios problemáticos, por assim dizer. Esse tema que você que nasceu nos anos 70, 80, 90, certamente vai lembrar de algum desenho que nós vamos comentar aqui hoje. Lembrando que nós não vamos falar de todos os desenhos e nem se aprofundar muito, mas comentaremos os que mais nos marcaram e os que mais são emblemáticos da nossa infância. Então, eu tenho alguns exemplos bem bacanas para falar, mas eu acho que antes de entrar na indicação dos episódios, eu acho que o mais bacana é a gente pensar por que os desenhos animados mudaram tanto? Porque a sociedade mudou bastante, né? O jeito que a sociedade enxerga alguns dos temas que eram tratados nesses desenhos animados hoje se tornaram tabus, o que não era antes. O próprio jeito, né, que a gente trata os menores, né, as crianças, os adolescentes, mudou bastante. Então muita coisa que podia, hoje não pode mais. E eu gosto muito de citar o Pernalonga. Olha só, nosso pessoal aí os Looney Tunes, né, todos os desenhos, todos os personagens, eles tinham uma vibe muito que pegava pela violência, né? O Pernalonga, em 90% dos episódios, ele sempre estava numa situação de boas, alguém chegava e implicava com ele, ou ia contra ele, ou tentava expulsar ele de algum lugar, e ele se vingava dessa pessoa violentamente, né? Ele destruía essa pessoa. E no final, era sempre ele dando tchauzinho, né? Olha só, eu me vinguei, né? Eu consegui resolver essa situação com um pouco de violência, sendo muito, muito, muito sacana com essa pessoa. E ainda falava, o que é velhinho? O que é velhinho? Olha, entre os temas que a gente pode colocar, os desenhos tinham tabagismo, né? Os personagens fumavam, hoje é uma coisa impensável. Aliás, você pegar o cinema adulto, você vê muito poucas pessoas hoje praticando o tabagismo, é uma coisa que mudou, não só para desenho animado, mas mudou também para o entretenimento adulto. Nós tínhamos situações onde o Pernalonga se vestia de mulher e tentava seduzir outro personagem. O Hortolino, o Troca-Letras, né, aquele personagem de barba vermelha, eu nunca lembro o nome dele, cara. Ele se vestia de mulher e tentava seduzir um outro personagem masculino. Isso hoje, num desenho animado, é impensável, né? O próprio Patolino, cara. O Patolino tentava sacanear o Pernalonga toda hora. E o Patolino também era um personagem principal. Então, eram situações onde a violência, né, primava. A gente achava engraçado, era uma violência estilizada, engraçada, com personagens de desenho animado, mas que hoje não aconteceria mais. Como eu vejo os desenhos animados de hoje, né, assisto junto com os meus sobrinhos, e pra mim é tudo muito bobo, é tudo muito sem graça, é tudo muito, sei lá, cara, falta sal. Por quê? Porque na minha infância eram esses desenhos totalmente loucos, né, totalmente aloprados. Falando um pouco do Pernalonga, que o Gilson falou, falava muito da expertise, né, do Pernalonga. Eu acho que na época que o Pernalonga foi concebido, acho que o pessoal já estava fazendo um protótipo do Agostinho Carrara, da Grande Família.
Nossa, que você foi longe nessa comparação, hein? Outra coisa que o Gilson falou do tabagismo, né? Pô, A gente vai falar um pouco mais aí pra frente do episódio, como tá. que mudou as formas dos desenhos e tal. Naquela época, a indústria do tabagismo era muito forte. Né? O pessoal utilizava aí dos meios de entretenimento, no cinema, nos próprios desenhos, para poder difundir a prática do tabagismo. Né? Existiu, acho que em 1977, se não me engano, uma pesquisa que identificou que o hábito de fumar começava na adolescência. Então, era ali onde que a gente mais se interessava pelos desenhos, vamos dizer 12, 13, 14 anos. Então, a indústria do tabaco ali investia pesado para, vamos dizer, colocar entre as linhas dos desenhos a prática do tabagismo. E com o passar do tempo, isso foi terminando, né? Mas só lembrar que essa noção que a gente tem hoje de que o tabaco causa câncer de pulmão e um monte de outras doenças é uma coisa que começou a mudar só na metade da década de 80. Ninguém acreditava que isso fazia mal, né? E demorou muito para cientistas conseguirem comprovar e convencer a sociedade de que era um hábito que trazia problemas. Mas se a gente pensar da evolução das políticas de proteção à criança, hoje, né, você tem muitas coisas que são proibidas em programas infantis para crianças. É só ler lá o Estatuto da Criança e do Adolescente, que até a década de 70, cara, era totalmente maluco, né? Não tinha freio, não tinha rédea, né? Então, olha, pode tudo. Vamos embora. Então a gente tem aí todos esses desenhos, por exemplo, que resolvem todos os impasses com violência. Você tem o Popeye, que ele sempre termina o desenho tomando espinafre e batendo no Brutus. Com violência, resolvendo a situação com violência. E ele era Isso era uma coisa positiva. Ele era o fortão, comia espinafre pra ficar forte. Aí usava o artifício que era para as crianças comerem mais espinafre. E mascarava o fato dele que bater no outro para poder sair vitorioso de uma situação e salvar a donzela em perigo. Você tinha aquela impressão de que o vilão era sempre punido no final, mas tudo era resolvido também com situações. Olha, o Popeye, você ainda tem aquela do herói, de salvar a mocinha, mas o Pernalonga, cara, ele era louco só. Era uma coisa absurda. Assim como o próprio Coiote e o Papaléguas era uma ideia que eles tinham, que era simplesmente o Coiote queria matar o Papaléguas para poder comer. E era muito violento. Assim, o Papaléguas era mais esperto, e, enfim, sempre conseguia, e o Coyote sempre se dava mal. Todo episódio ele saía todo mancando, com muleta, quebrado, machucado, enfim, triste, que não conseguiu matar o Papaléguas para comer. Você vê, o mote onde é feito o desenho já é totalmente desvirtuado hoje em dia. Se for usar um mote desse para criar um desenho animado, o cara não sai nem da ilha de edição, né? Do brainstorm. Falei, você tá maluco? Fazer um negócio desse hoje em dia é impossível, impensável. Toda vez. A pegada dos Looney Tunes, né? Da turma do Pernalonga, é que ele entrava naquela comédia extremamente pastelão. Né? A gente, pra quem for mais velho aí, tiver aí os seus 45 anos como eu, vai lembrar dos Três Patetas. Óbvio, não sou da época em que os Três Patetas foram feitos, mas a Rede Bandeirantes e a Record fizeram muitas reprises, né? Então eu assisti muito disso quando eu era criança. E é uma comédia pastelão baseada em violência. Muita violência, né? Tapa, pancada. E a gente ria como uns loucos daquilo lá. Ninguém pensava, não, isso vai criar psicopatas, isso vai criar crianças violentas. Não, era uma comédia pastelão baseada na violência. E era normal naquela época, era uma coisa... E o Pernalonga, a turma do Pernalonga vai para essa comédia pastelão baseada em violência. Né? Olha, o Pernalonga não é um personagem mau, mas ele se vinga extremamente... ele usa uma vingança extrema para cima daqueles que passaram pelo caminho dele, ou implicaram com ele, ou proibiram ele de fazer alguma coisa. Uhum. Era uma cultura, né, ali, todos esses desenhos que são baseados em violência ali da Warner, né, que são da Warner, né, se não me engano, todos eles, né, são da mesma época, e todos eles a violência era gratuita e era algo engraçado, não era algo questionável, né, era algo engraçado. Vamos deixar esse personagem batendo naquele, o Garfield que não comeu o piu-piu.
Frajola. O Frajola, Zé Garfield, ó. Nossa, fui longe. Calma que você tá misturando os desenhos, que vai confundir o público. O Frajola, como que ele conheceu o Piu-Piu. Eu acho que também é a questão da sociedade. Hoje a gente tá numa vibe do politicamente correto, né? Que eu acho que ela às vezes ela não é benéfica para as artes, né? Para o entretenimento em si. Mas eu lembro muito de um desenho que era Bicudo Lobisomem. Era uma turminha tipo Scooby-Doo, né? Que resolvia mistérios. Só que eles não tinham um cachorro, eles tinham um lobisomem. E o Bicudo, quando ele se transformou... Tinha um personagem da trupe que era um gordinho. E toda vez que o Bicudo se transformava em lobisomem, ele tentava comer o gordinho. Entendeu? Ele tentava no sentido gastronômico, não no sentido bíblico. E se transformava, cadê o gordinho? Cadê o gordinho? Estou com fome. Eu falei, mano, hoje isso seria gordofobia, né? O pessoal gosta de falar dessa palavra gordofobia, eu acho ela... Bullying contra o gordinho, né? Como assim o lobisomem só quer comer o gordinho? Então, muito do que a sociedade se transformou hoje é responsável pela transformação também do que a gente vê de produtos voltados para a criança na televisão, na rede aberta, essas coisas todas. Maravilha. E você, Patrick, que desenho que você se recorda aí que tinham episódios fora da casinha? Acho que vai ter um desenho que eu não sei muito se você gostava, mas no começo da série do desenho tinha muito esse tipo assim, eu acho que era um pouquinho mais pesado na época, que era o desenho do Dragon Ball. O pessoal que assistia lembra quando a fase do Goku era de criança, eles pegaram vamos dizer, a curiosidade do Goku com as coisas ali com a Bulma, né? A curiosidade de saber se ela tinha um rabo igual ele tinha, se ela tinha as mesmas coisas que ele tinha, acabava fazendo daquela curiosidade ali um modo de comédia, mas vamos dizer, hoje uma coisa muito imprópria, né? Como que você coloca um desenho que ensina uma criança a ter curiosidade do corpo de uma outra pessoa, de um gênero diferente? De um sexo diferente. O negócio não é curiosidade, o negócio é como foi relatado isso no desenho, né? O Goku simplesmente, a Bulma tá dormindo, né? O Goku levanta a camiseta da Bulma e dá um tapa na calcinha dela pra ver o que tem ali debaixo. E tira, então, e o pior, assim, tira a calcinha da Bulma. Em relação ao Dragon Ball, cara, os desenhos japoneses são desse jeito até hoje. Esse lance de sacana, né? De bullying com a personagem feminina. Isso acontece até hoje nos animes. E muito forte, muito forte. Até porque Dragon Ball não seria um anime necessariamente voltado para crianças. Né? Criança é Pokémon, Digimon, essas coisas. Você pode pegar aí na Netflix, né? Tem um anime. Eu não sou muito de assistir anime. O Dragon Ball, sou fã, como todo mundo, da minha idade. Mas não sou muito de assistir anime, mas meu irmão me indicou um que tem na Netflix que chama Os 7 Pecados Capitais. The Seven Deadly Sins. Sim, conheço. Cara, é um anime de pancadaria, de violência, como aquele que a gente adora, a gente cresceu assistindo. Só que tem uns momentos de bullying com a personagem feminina, que, sabe, mete a mão nos peitos mesmo, enfia a mão dentro da calcinha, que é constrangedor, cara. Mas é o que o público japonês está acostumado, infelizmente. E o Gilson falou uma coisa aí sobre a questão da sociedade, que eu acho que acho que a gente vai chegar nesse consenso no final do episódio. E vai valer uma dedicatória pro nosso amigo Luiz Felipe, né? Que fez direito, que eu ouvia muita frase dele que ele falava assim, o direito é dinâmico. Ele modifica conforme os princípios da sociedade vão se modificando. E foi isso que eu acho que aconteceu com os desenhos, né? Por exemplo, naquela época, vamos dizer que, por exemplo, o que aconteceu com o Goku, a expertise do Pernalonga, a questão da violência ali, era encarado de uma forma normal. A questão do tabagismo, né? Às vezes colocavam situações cômicas ali para dar um pouquinho de humor. Era uma coisa normal, mas se a gente trazer para o mundo de hoje, onde a sociedade já mudou, onde tudo é motivo para culpar as crianças se elas desenvolvem algum problema de violência, principalmente em violência no dia de hoje é uma coisa comum, né? A gente brinca que antigamente você resolvia alguma diferença, vamos dizer, na escola. Você tinha uma diferença com um coleguinha seu, por exemplo. Na nossa adolescência, o que é? Você ia lá, tirava satisfação, às vezes arrumava uma briga ali, era um burro pra cá, pontapé pra lá, e depois resolvia. Hoje isso não existe mais. Hoje, se você for brigar no trânsito, você não sabe se você sai do carro e volta pro carro, ou se você sai do carro e cai duro.
Se você não sabe quem tá do outro lado, se o cara tá armado, hoje a pessoa já não resolve mais no braço como antigamente, vamos dizer assim, como na época dos desenhos. Então aí o pessoal vem trazendo essa bagagem, né, dos desenhos. Por exemplo, vai ensinar a criança a fumar, isso não pode ensinar a criança a ser violenta. A curiosidade do personagem não pode, que é isso, é invasivo. É porque eu acho que a sociedade foi se modificando, as coisas foram acontecendo e o pessoal ficou mais cético em relação às coisas que passavam nos desenhos, né? Eu acho que não foi o Gilson que falou que assiste com os sobrinhos dele, né, os desenhos. Eu assisto muito desenho com meu filho e hoje a gente vê que os desenhos são bem educativos, vamos dizer assim. Não tem aquele humor que tinha na nossa época, é bem educativo. Tipo assim, o desenho tem que ter um porquê e um pra quê de existir. Apesar que ainda tem uns desenhos que não tem nem porquê e nem pra quê e ainda é chato. Eu vou falar do Pica-Pau. Vocês gostavam de assistir Pica-Pau? É um dos meus desenhos preferidos quando era criança. Eu gostava do Pica-Pau. Eu gostava muito, só que eu gostava do Pica-Pau, aquela versão que ele tinha o cavalo pé de pano. Você lembra do pé de pano? Que é o cavalinho dele. Pé de pano é raiz, velho. Pô, velho, adorava. Eu adorava aquela versão do Pica-Pau, aquela eu gosto muito. Mas o Pica-Pau... Cara, o Pica-Pau, ele é tão marcante, né? Que ele gerou tem até memes, né? Entre os nerds, né? Que nem você fala, nossa, hoje eu tô mais mal que o Pica-Pau. É isso mesmo. Ou então, hoje eu tô igual o urso do Pica-Pau. Né? Você lembra do episódio do urso que fica correndo de um lado pro outro, né? Tô igual o urso do Pica-Pau. Ou então o cara chega e fala aquele episódio que eu não lembro, que virou meme, que é, nossa, em todos os anos nessa indústria vital, essa é a primeira vez que isso me acontece. Então, mas eu ia falar de um episódio, o Pica-Pau, pra você ter ideia, eu vou falar do Pica-Pau Biruta, que é aquele primeiro Pica-Pau, pra vocês terem ideia, o Pica-Pau é de 43 ou 45. E ele começou com aquele Pica-Pau Biruta, bem local mesmo. E tem um episódio que todo mundo aqui deve ter já assistido, que é o Pica-Pau e a Fome. Aquele episódio que o Pica-Pau não poupa no inverno, né? No verão, as comidas, come tudo. Chega no inverno, ele tá passando fome. Tá com tanta fome que chega uma hora que ele começa a conversar com a fome. Então a fome aparece pra ele e ele começa a duelar com a fome. Quem é mais malvado, quem vai assustar mais. E tem um momento que aparece um gato com fome também. E o Pica-Pau, que o Pica-Pau tenta enforcar o gato pra matar o gato e comê-lo. E o gato também passa o desenho todo tentando matar o Pica-Pau pra comer ele, enfim. São esse tipo de coisas educativas que tinha no Pica-Pau desse Biruta. Olha que bacana, né? E mensagem. A mensagem positiva, né? Vamos matar o outro enforcado com o cachecol pra poder comer, cozinhar. E tem um outro episódio que se chama O Afanador de Gasolina, onde a primeira cena do desenho é o Pica-Pau falando assim: eu sou um diabo necessário. E eu não estou brincando, gente. O link tá na descrição do episódio e o Pica-Pau fala de dentro do carro dele: eu sou um diabo necessário. E sai pilotando o carro dele desgovernadamente. E ele tenta roubar a gasolina do policial e depois fica tirando chacota com o policial, rouba o cacetete dele, até que no final o Pica-Pau e o policial morrem. Eles vão bater, explode tudo e depois aparecem os dois no céu com umas asinhas. O policial com uma asinha pequenininha e o Pica-Pau com uma zona gigante e tal, não sei o que lá. É bem ostentando bacana. A asa do Pica-Pau. Ostentando a asa do Pica-Pau. Olha, mas eu acho que o Pica-Pau é o exemplo maior disso que a gente tá falando hoje. Porque o Pernalonga, ele reagia a uma situação que, segundo ele, era injusta. É reativo. Mas o Pica-Pau, muitas vezes, ele era o cara que causava a situação injusta. Ele é o cara da Discord, isso mesmo. Ele é o caos, né? Ele chegava dando... O Pernalonga reagia a um agente do caos. Ele era o agente do caos, né? E ele era o herói da história, um anti-herói, né? Eu poderia dizer. E protagonista, na maior parte das situações, 90% dos desenhos clássicos do Pica-Pau, é isso que acontece. Sim. Mas aí depois ele muda as versões. Eu acho que a segunda versão é aquele que eu comentei no início, né, na minha fala, que é o do pé de pano, que aí é o Pica-Pau um pouquinho mais tranquilo. Ele é mais um Pica-Pau espertalhão. Ele consegue as coisas mais na malemolência ali, tentando dar uma de esperto, né? Mas nada muito
Nada muito como o Pica-Pau Biruta, que, meu, você vai assistir Pica-Pau Biruta, você fica biruta junto. Fala, meu, como que eu assisti um negócio desse aí? Minha mãe deixava assistir isso, sabe? É uma falta de senso crítico que tinha antigamente, né? Muito, muito maluco. Olha, duas observações. A primeira, eu acho que a gente também tem que ver a questão da nossa história, do Brasil. Sim. Porque a gente passou por um período ali de ditadura militar, de censura, de forte controle da mídia, da sociedade, daquilo que a gente podia ver. Quando esse regime voltou a ser democrático, né, ali na década de 80, 85, 88, a Constituição, cara, aloprou no Brasil. Você podia tudo, cara. Tinha cine privê 10 horas da noite na Bandeirantes. Ninguém assistia aqui, né? Tinha aquele programa Coquetel no SBT, que a mulherada ficava mostrando o peito conforme os caras acertavam as perguntas. Na Globo tinha Armação Ilimitada, 2 caras e uma mulher morando junto, dormindo junto e adotando um moleque de rua. Cara, isso nunca ia passar hoje na televisão. Sim. Nunca, porque eu acho que aí a sociedade voltou, falou, não, cara, tá muito, né? Tá demais, a gente tá aloprando demais. Vamos voltar um pouco, que o negócio agora tá muito complicado. Então eu acho que tem um pouco a ver com a gente também, tudo isso ser permitido, né? Falar, não, porque teve censura, agora a gente pode tudo. E não é bem assim, né? Não é que pode tudo, né? Tudo eu posso, mas nem tudo me convém, né? Que a gente a gente teve esse momento. E só pra último tópico aqui falando do Pica-Pau, tem um episódio que é muito engraçado, que ele fala pro índio, né? Fica tranquilo, vamos fumar um cachimbo da paz. Eu lembro disso. Que pra gente aqui no Brasil, o Cachimbo da Paz, depois da música do Marcelo, do Gabriel Pensador, já pega outro sentido, né? Tem outra conotação. Eu não sei pra eles, mas pra gente é outro sentido. Patrick? Diga, meu querido. Você tem mais algum episódio, algum desenho pra poder falar aqui? Acho que não. Uma coisa que eu não sei se era um pensamento meu quando eu assisti, ou se faz sentido, ou se eu tô viajando. Mas o Pica-Pau, parece que os episódios dele tinham alguma coisa a ver com... como é que eu vou explicar? A cultura? Acontecimentos? Não sei. Algo assim que acontecia lá na América do Norte, no caso. Parece que eles faziam uma relação do episódio com algum acontecimento marcante que tinha, vamos dizer, alguma crise, igual na parte da gasolina, na parte quando passava aqueles episódios que eles se envolviam lá com os indígenas e tal. Parece que tinha alguma conotação assim com fatos acontecidos na nossa querida América do Norte. Possivelmente devia fazer uma correlação aí, né? Às vezes até uma crítica, né? É uma crítica, eu acho que a palavra seria essa. Pode ser isso mesmo. Eu também acho que se eu vou pesquisar assim, que nem o Gilson falou, né? A relação da época que eles viviam com os episódios faz muito sentido mesmo. Olha, uma coisa que a gente aprende na história nos meus anos aí de faculdade foi que você nunca pode olhar para um passado com os olhos do presente. Então não adianta nada você olhar para o desenho do Pica-Pau e julgar ele como a maneira que você vê o mundo hoje, né? Porque como as pessoas viam o mundo na década de 70 é muito diferente, cara. Como as pessoas viam o mundo na década de 90. As pessoas ouviam Nirvana e se vestiam de flanela no calor escaldante de São Paulo. Então, você olha pra isso hoje, é retardado, mas na época tinha um motivo, tinha uma história. Então, não adianta nada julgar o passado com o que a gente sabe hoje. Você tem que olhar pro passado e tentar interpretar com o momento que eles estavam passando. Muito provavelmente, todos esses desenhos têm uma pegada muito forte com a maneira que a sociedade estava organizada naquela época. Até porque é uma forma fácil de você cativar os espectadores. Olha, se você é mais jovem do que a gente e não sabe do que a gente está falando, eu indico que você entre lá no YouTube. No caso do Pernalonga, entre no YouTube, pesquise por Pernalonga. Tem coletâneas de desenho do Pernalonga com horas de duração. Sim. Mas nunca gostaria de indicar para vocês um chamado Leopoldo, que é o episódio da ópera, né? Sim, verdade. Onde o Pernalonga começa o desenho lá tocando um bandolim, cantando uma musiquinha dele,
e ele encontra uma galera que vai rolar uma ópera no parque, e o pessoal meio que desdenha dele, né? Ah, sai daqui você não é ninguém e tal. Ele fica putaço, ele toma lá o lugar do maestro, e ele literalmente destrói a ópera. E é muito engraçado, cara. Mesmo sendo um desenho aí da década de 70, década de 60, recentemente eu mostrei ele pra minha esposa e ela deu muita risada. Então, quer dizer que é um desenho que tá atual até hoje. Mas assista tudo que tem lá. Tem várias coletâneas muito bacanas no YouTube do Pernalonga e você vai saber do que a gente tá falando. Tá aí na descrição do episódio os links dos episódios que nós estamos comentando aqui. Então, o episódio que a gente comentou é só aí na descrição que você vai achar o link facinho pra você assistir no YouTube. Beleza? Eu acho que a sociedade hoje ela tá muito chata em algumas características, né? Realmente, cara, o politicamente correto, às vezes ele não é legal pra arte, ele não é legal pra comédia, ele não é legal pra algumas formas de entretenimento. Porém, a gente sabe muito mais hoje sobre o desenvolvimento psicológico do ser humano, principalmente quando ele é criança, né? Quando ele é adolescente, do que a gente sabia há 20, 30 anos atrás. Então, algum freio é necessário, alguma atitude é necessária. Mas a gente também não pode ficar chato, né, cara? A gente não pode ficar bobo e chato em relação àquilo que um adolescente pode ver ou não, né? Porque limitar a criatividade por uma visão de mundo muito conservadora pode podar aí também a criatividade de quem está se formando agora. Sim, a gente tem que tomar cuidado com os excessos, né? A gente tem que limitar o acesso a algumas coisas, porque nem tudo é benéfico, mas também às vezes tem coisas que às vezes não são benéficas, mas o adolescente, até a criança principalmente, tem que ter acesso a isso para poder fazer a sua própria interpretação de mundo, né? Conhecer o mundo e saber às vezes por ela própria o que é bom e o que é ruim para ela. Não que a criança vai ter o julgamento de saber se o desenho é apropriado ou não. A criança, se for colorido, estiver mexendo a 500 frames por segundo, a criança vai estar pirando no desenho, né? Mas... Olha, só pra lembrar, cara, pra mim, por exemplo, assistir Pocoyo é chato pra cacete. Mas é divertido, eu gosto. Eu fico... Não, exemplo. Pra mim, Pocoyo é muito chato, cara. Mas pra quem é criança, aquilo é legal, aquilo é divertido, aquilo é bacana, né? Então, é a mesma coisa. Eu não posso tentar entender hoje a cabeça de uma criança pensando da maneira que eu fui criado, né? Ao que eu tinha acesso. É a mesma coisa, tem que fazer aquele exercício de se colocar no lugar da pessoa nesse momento, né? Nessa vibe. Então, eu posso até não achar legal, mas eu entendo o porquê que o desenho do Pocoyo é daquele jeito. Exato. E da mesma forma eu entendo qual desenho a minha filha não deve assistir, o meu filho não deve assistir, e por quê, né? Tem pais que pegam em alguns pontos em cada desenho que isso deve, isso não deve, enfim. Tem pai que apresenta Dragon Ball pro filho aí sem problema nenhum, apresenta o Pica-Pau, né? Depende do que você quer mostrar, né? Às vezes você quer só ter uma nostalgia e põe o filho de desculpa pra assistir junto. Acontece bastante. No finalzinho de episódio vai acabar sugerindo uma outra pauta pra gente depois. Que é a questão da generalização do ser humano como uma pessoa só. Porque, vou dar um exemplo rapidinho aqui pra não estender muito. A gente falou dos episódios que tem que ter um certo freio, né? Na sociedade hoje e tal. Eu sou uma pessoa que gosto muito de games. Mas demais. Desde criança eu sempre gostei. E eu não tinha... por parte dos meus pais, uma limitação de que tipo de jogo eu podia jogar ou não. Jogo de tiro, jogo de violência. Eu sempre joguei. Famosos GTA da vida, né? Sempre joguei, sempre gostei e jogo até hoje. E eu ouço de pessoas próximas, né? Por exemplo, eu tenho uma tia minha que quando vê a gente jogando, por exemplo, a gente hoje nós temos uma turma que joga Fortnite, que é um jogo de Battle Royale, onde cai 100 pessoas numa ilha e vence o que ficar vivo por último, né? Então, que é mais violência do que isso. Só que é um jogo, né? A gente sabe separar. E alguém vai lembrar daqueles acontecimentos dos Estados Unidos, que a
pessoa, o adolescente entrou no cinema, matou um monte de gente, foi descobrir porque ele jogava um jogo e tal. Então o pessoal quer generalizar. E essa pessoa falava, essa tia nossa fala assim, vocês não podem jogar esse jogo, gente. Vocês não viram lá nos Estados Unidos que a pessoa entrou e matou porque jogava o jogo? Tipo assim, se nós jogássemos o jogo, nós vamos entrar no cinema e vamos matar milhares de pessoas. Entendeu? Então é assim, o pessoal generaliza o ser humano. Hoje o ser humano é uma coisa assim complexa ao extremo, né? Por mais que se desenvolvam estudos e etc, a gente nunca vai conhecer cada um, o seu DNA dentro ali, como cada um pensa. Porque o ser humano é uma pessoa única e não tem nem pessoas gêmeas são iguais na personalidade, quem dirá um ser humano que não é gêmeo. Então eu acho que o problema tá aí. As pessoas tinham que não rotular todos como uma só. Mas como a nossa sociedade está caminhando para o caos, né, como diz nosso amigo Gilson, o pessoal acaba colocando esses freios aí para poder tentar prevenir o pior, eu acho. Né? Mas isso é pauta para o próximo episódio do podcast. Olha, mas o que é bruto mesmo é galinha pintadinha. Então hoje nós conversamos um pouco sobre desenhos e episódios que não são da tradicional família brasileira e que os desenhos dos anos 80 e 90 aqui no Brasil eram dotados de um senso de humor muitas vezes questionável. E você, conhece algum desenho que nós não comentamos e que tenham episódios assim? Se conhece, deixa nos comentários que desenho é esse. Esse foi mais um episódio do Pubcast BR. Esperamos que você tenha gostado. Se gostou, deixa seu comentário, um curtir, joinha e principalmente compartilhe esse episódio e recomende nosso podcast aos amigos. Nos sigam nas redes sociais, no Instagram, no Twitter, é bem fácil de nos encontrar. Digite lá na busca, @pubcastbr. Eu sou o René do Vale. Eu sou o Gilson Lorente. E eu sou o Patrick William. E até o próximo episódio do Pubcast BR.